Se você chegou neste vídeo aqui, você tem dois objetivos muito simples. Ou você é um corredor mais avançado que está procurando baixar o seu pace na corrida e para isso quer treinar mais vezes na semana, aumentar o volume de treino, porque você sabe que a quantidade de quilômetros que você corre na semana é algo bastante importante para baixar o tempo na corrida. E quanto maior a prova que você deseja correr, maior é essa importância da quilometragem semanal. Ou você pode ser um outro grupo de corredor que é iniciante barra intermediário, que está procurando maneiras de aumentar a quantidade de quilômetros que corre na semana, aumentar a distância, você quer sair de um 5 para um 10, de um 10 para um 21 e quer fazer isso sem se machucar. Então, neste vídeo, esses dois públicos sairão sabendo exatamente como baixar o pace na corrida, como aumentar o volume sem ficar longe das lesões. E o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui é que alto volume não é algo que você começa, é algo que precisa ser construído. Então, se você está aí com 20 km na semana fazendo e você quer passar para 40, entenda que esse é um aumento muito grande, porque você vai estar dobrando a quantidade de quilômetros. E é algo que precisa ter muito mais cuidado do que alguém que está rodando 60 km na semana e vai passar para fazer 80. Porque essa pessoa que tem um volume baixo ainda de corrida, quando ela aumenta, qualquer aumento é algo que vai gerar uma sobrecarga bem maior no corpo dela, porque ela ainda não está preparada para receber aquela quantidade de quilômetros, porque ela tem um volume muito baixo. Já alguém que corre há mais tempo, há 1 ano, 2 anos, já tem toda uma estrutura músculo-esquelética preparada. E aí um aumento, mesmo que seja ali de 5, 10, 15 quilômetros na semana, não vai ser tão agressivo quanto aquela pessoa mais iniciante. Então é bem importante a gente definir isso, tá? O primeiro passo para a gente alcançar uma grande quantidade de quilômetros na semana, ou aumentar o nosso volume, é entender que a gente precisa construir isso a longo prazo. Não é querendo hoje, chegando aqui, e eu vou sair do nada de 20 km e ir para 60 km. Não, a gente precisa ter uma consistência e semana após semana colocando o nosso corpo em contato com isso, tá? E aí, um outro ponto que não chega a ser uma das regras, que eu vou trabalhar 4 regras com você aqui neste vídeo, é este aqui, ó. Que não existe uma forma de zerar o risco de lesão, apenas de reduzir drasticamente as chances. Então eu não quero também te enganar aqui e falar não, que você nunca vai se lesionar na corrida. O que eu vou te passar aqui é que você minimize ao máximo as chances de se lesionar. Se você seguir tudo isso aqui que está no protocolo, as chances de você se lesionar são mínimas, mas elas ainda existem porque uma lesão, uma dor, ela é multifatorial, inclusive por questões psicológicas. Dito isto, antes de iniciarmos a regra número 1, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like aí se esse conteúdo ele realmente mudar a forma como você enxerga a quantidade, a quilometragem semanal. Por favor, eu vou pedir que você deixe o like, mas só se esse conteúdo for relevante para você. Então vamos lá, a nossa primeira regra aqui é repetição de volume até o corpo se adaptar àquela carga. Então, qual que é o problema? Isso afeta tanto os corredores mais avançados como os corredores menos avançados, tá? Se você aumenta muito rápido a carga de treinos, o seu corpo vai se lesionar. Existe uma diferença muito grande, mesmo que você já esteja adaptado, e eu já me lesionei por conta disso. Em 2024, um dos motivos da minha lesão foi que eu estava treinando ali com volume de 70, 80 quilômetros na semana. Eu fui fazer uma viagem, era um momento que eu não estava nem um pouco legal da minha cabeça, em questões psicológicas mesmo, com excesso de trabalho e coisa assim. E aí eu fiquei uma semana toda sem treinar. Simplesmente fiquei uma semana sem treinar, porque eu tinha ido viajar, falei não quero isso. E aí quando eu voltei, eu quis voltar com o mesmo volume e com a mesma intensidade que eu estava fazendo. O resultado, eu tive uma lesão que me acompanhou por um bom tempo e essa lesão, obviamente que não foi só isso, mas foi um dos grandes fatores que contribuíram e essa lesão levou uma série de outras que me fez passar o 2025 inteiro basicamente só tratando do meu corpo e deixando ele mais forte. E eu não quero que isso aconteça contigo. Então, repita o volume até o corpo se adaptar àquela carga. Se eu quero aumentar o meu volume da semana, eu quero chegar a 80 km semanais, a 100 km semanais e atualmente eu faço 50, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um incremento gradual de volume. Eu gosto dessa regra dos 10% na semana, tá? Então se eu treino 50 km, eu vou aumentar 10% na próxima semana. E aí eu faço ali 55 km. Beleza? Deixa o meu corpo se acostumar, porque esses quilômetros a mais terão um gasto, uma exigência dos meus tendões,
dos meus músculos, da minha quantidade de calorias, das minhas horas de repouso, e tudo isso vai fazer com que eu fique mais cansado, ou o meu corpo exija mais. E se eu continuar colocando mais carga na outra semana, eu aumento mais 10%, na outra semana mais 10%, eu não dou tempo suficiente para o meu corpo se adaptar. E é um detalhe muito importante, tá? Aqui eu falo em manter o aumento por pelo menos 6 semanas. Dá para até reduzir para 3 semanas, mas eu gosto de aumentar no máximo de 3 em 3 semanas, mas até prefiro de 6 em 6 semanas. Então, 1 mês e meio você vai ficar com o mesmo volume, depois aumenta mais 10%. Porque assim você garante que não vai estar causando nenhuma sobrecarga, dá tempo de você ajustar no meio do caminho. Então, se você aumentou 3 semanas o volume e viu que começou a ficar pesado, começou a ficar cansativo, começou a surgir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, reduz, teu corpo ainda não está preparado para aquele nível. Depois, volta a aumentar. Então, esse é o ponto principal, assim, que nós precisamos ter. Porque este aumento de volume, ele não é prejudicial, tá? O que acontece é que muitas vezes a gente se sente bem cardiorrespiratório, então minha respiração tá boa, eu não me sinto cansado, porque a nossa capacidade do pulmão, ela se adapta muito mais rápido. Então eu aumento ali 10, 20, 30% o meu volume em um mês e tá tudo certo, eu continuo treinando, continuo conseguindo performar. Só que a capacidade do meu tendão de se adaptar demora muito mais. Às vezes são 6, 8, 10 semanas que precisa de adaptação. Normalmente são 6 semanas. Então essa ideia é muito mais pela parte muscular. E se você tem alguma lesão de tendão, e eu já tive lesão de tendão de Aquiles, a gente demora muito para recuperar. Porque o tendão ele demora muito, assim como ele demora para adaptar, ele demora para recuperar. E você como corredor, a última coisa que você quer é ter que ficar parado, porque se você fica parado, você não consegue treinar, ou se você precisa reduzir a carga de treinamento, você não vai conseguir evoluir. Por isso esse aumento tranquilo, leve, vai fazer com que o seu corpo adapte a essa carga. E eu sempre falo para todo mundo que comenta aqui ou que treina comigo, se você deseja correr por muito tempo, não tem por que você acelerar o processo, porque o caminho mais longo para você chegar no seu destino é você querer fazer as coisas rápido. Por incrível que pareça, acredite em mim. Quanto mais rápido você querer colocar os seus treinos e aumentar volume e aumentar a intensidade, maior vai ser o seu caminho até chegar no seu objetivo. Então não tenha pressa, aumente de maneira gradual. Essa é a nossa regra número 1, que se você seguir, você já vai estar ficando bem longe das lesões, tá? Regra número 2, que também é muito importante, aliás, todas as regras são importantes, né? Mas se aumentar o volume, não aumente a intensidade. Isso é algo que o pessoal costuma também ter um grande erro, que é, estou no ciclo de uma maratona, de uma meia maratona, de uma prova de 10K, de uma prova de 5K, e aí eu tô marretando ali na intensidade, né? Tô botando intensidade porque eu quero melhorar meu pace, quero melhorar minha qualidade. Então eu tô fazendo ali meus tiros fortes. E aí eu decido que não, eu quero melhorar ainda mais, eu quero chegar mais preparado para essa prova. O que eu vou fazer? Vou também aumentar o volume. Então eu vou aumentar mais um dia de treino na semana. Vou aumentar mais, vou expandir as rodagens que eu já faço. Só que aí isso pode gerar uma sobrecarga dupla no seu corpo, porque você já está com intensidade e aí você vai colocar mais volume em cima do corpo e talvez pode ser que ele não aguente essas duas coisas. Então a gente sempre trabalha numa questão clássica que é, se aumenta o volume, mantém a mesma intensidade ou até reduz ela. Se aumenta a intensidade, mantém o volume ou diminui ele. Que é basicamente o que o Arthur Lydiard, o pai da corrida moderna, fazia com seus atletas. Ele pegava, fazia uma base com um aumento muito forte de volume, então uma base basicamente só rodando. Depois ele fazia uma parte de treino específico de subida para ganhar força e circuitos, para ir só no final, nas últimas 6 semanas, ele reduzia o volume e colocava esse trabalho mais de velocidade ou barra intensidade. Então primeiro eu trabalhava a base para construir os tendões e construir essa estrutura, para só no final colocar a intensidade. Esse não é a forma que a gente faz atualmente, mas é uma maneira muito tranquila. Então, por que eu coloquei aqui, ó? Se você quer aumentar o volume, o melhor período para fazer isso é este aqui, ó. É no início de um ciclo ou no período de base. Nossa, tá aqui. Melhor período para fazer isso é ali. Porque no período de base, normalmente, tu vai estar com uma intensidade, pode ser que alta, mas ela vai ser uma intensidade pequena, poucos minutos. Sei lá, fazer 5, 6, 7, 8 tiros de 100 metros, tiros na subida, então o volume da intensidade ele vai ser muito pequeno. E é o momento certo para eu encaixar mais um treino de corrida ou para expandir a quantidade de tempo que eu faço as minhas corridas tradicionais. Então se eu costumo correr 5 km todos os dias, 6 km todos os dias, eu vou aumentar mais 1 km.
como ali eu estou longe da intensidade, esse é o momento certo de fazer isso. Não é quando eu estou lá no meu ciclo para 21 km, que naturalmente às vezes esse volume já vai estar aumentando, só que também vai ter um aumento da intensidade, porque lá eu posso acabar me lesionando. Então, principalmente focar em aumentar a quantidade ou do tempo que você treina ou das rodagens leves. Então, se eu treino 3 vezes na semana, eu quero aumentar o volume, eu passo para 4 treinos na semana. E aí esse treino extra, ele sempre precisa ser uma rodagem muito leve, tá? Muito mais leve que tu deveria, porque qualquer tipo de corrida que tu fizer ali, tu já vai estar tendo ganhos, então começa com uma rodagem muito leve, tá? Principalmente focando em base aeróbica, então é só manter ali teu batimento acima de 100, tu já vai estar tendo ganhos da base aeróbica e não precisa muito, então por isso essa velocidade não precisa ser rápida. Se possível, em piso natural, tá? Para evitar ainda mais essa questão do impacto repetitivo, de repente se você está fazendo isso no asfalto ou algo assim, escolhendo um piso natural, uma grama, uma terra, já ajuda a diminuir este impacto do volume no seu corpo e também mantendo sempre uma percepção de esforço muito baixa. Porque se essa percepção de esforço estiver baixa, já vai facilitar e muito a sua jornada. E aí também, pegando a regra número 1, que é repetir o volume até o corpo se adaptar àquela carga, na regra 2, a gente vai aumentar o volume sem aumentar a intensidade e algumas semanas pontuais de redução de volume são extremamente benéficas. Então a gente pode chegar e fazer 3 semanas, eu gosto muito dessa estratégia, tá? Para quem está começando a colocar mais, que é 3 semanas crescendo o volume de treinamento e aí uma semana reduzindo. Então eu aumento, reduzo um pouquinho, volto ali para minha primeira, segunda semana, depois eu aumento de novo, reduzo, aumento, reduzo e assim eu vou conseguindo construir um condicionamento muito maior, tá? Antes da gente partir para a regra número 3, eu tenho que dizer que se você deseja baixar o seu pace na corrida, como diz a minha caneca aqui, o que baixa pace é o treino, você precisa clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria de corrida, a ProElite, onde é que eu pessoalmente vou estar orientando para que você atinja o seu melhor resultado dentro da corrida. Tanto na parte de treinamento específico, da planilha de corrida, quanto na parte de treinamento de força, quanto na parte de treinamento mental e estratégias de prova. Tem esses 3 serviços que você pode escolher, se quiser contratar só um separado também, caso você deseja melhorar os seus resultados na corrida. Estarei te esperando lá. Dito isto, voltamos aqui para a nossa regra número 3, que é a seguinte: aumente primeiro seu tempo de treino antes de aumentar os dias de treino, tá? O que quer dizer isso? Essa regra é como você vai fazer esse aumento de volume. Eu gosto do primeiro momento é acrescentar 5 a 10 minutos no final, no início de cada treino. Qual que é uma estrutura de treino padrão? Começo ali, tenho 10 minutos de aquecimento, depois tem a parte principal no meu treino, às vezes é tiro, às vezes é limiar, às vezes é fartlek, enfim, e no final às vezes tem um desaquecimento de 5 minutos. Qual que é a melhor forma para eu aumentar o meu volume de treino? É colocar já um pouquinho mais de tempo nesses dias que eu já treino, porque aí eu evito de ter que sair, tomar um outro banho, eu tenho que evitar de me arrumar de novo, arranjar um outro espaço na minha agenda, é uma maneira mais fácil, tá? De aumentar isso. Eu recomendo 5 a 10 minutinhos no final do treino como uma forma de desaquecimento, que o desaquecimento nada mais é que também colocar mais volume, porque olha só, o desaquecimento a gente tem uma coisa muito boa que é, você fez o aquecimento, você cansou no seu treino, e aí você faz um desaquecimento, que é sempre uma rodagem bem leve, num ritmo bem leve. Só que como você está cansado do treino principal, a gente consegue expandir um pouco mais os ganhos que você vai estar tendo por correr leve, porque seu corpo já vai estar cansado, você tem que produzir melhores adaptações. Então o desaquecimento é uma maneira muito boa de aumentar o seu volume da semana, sem você precisar treinar mais. Então, show, começa por isso. Ou se de repente você faz 10 minutos de aquecimento, dá para fazer 15. Aumentou 5 minutos no início, 5 minutos no final, não vai interferir no seu resultado do meio, sempre importante, o seu treino principal é ainda a parte principal, obviamente, mas adicionando isso, você evita de gerar um estresse a mais, tanto na sua rotina, por ter colocado mais um dia, como em outros pontos. Assim, ó, sobre aumentar o volume de treino, eu acho que aumentar os dias da semana é uma opção melhor, tá? Eu falei a opção mais fácil que é de fazer, que é aumentar o aquecimento e o desaquecimento. Mas aumentar os dias da semana é uma opção melhor. Se você treina 3 vezes, fazer um 4º dia. E esse 4º dia ele pode começar com um volume bem reduzido, tá? 25 minutos, menos que 25 minutos você já não tem benefícios, tá? Mas 25 minutos de treino já vai te trazer ótimos benefícios nesse aumento de volume. Então, treinou 3 vezes na semana, aumenta um 4º dia com 25 minutos. Começa com esses 25 minutos, passa 3 dias,
3 semanas treinando esse volume, depois aumenta para 30. Passou mais 3, 4 semanas, aumenta para 35. Até chegar numa quantidade ideal de treinamento que eu considero ali entre 40 minutos a 1 hora, tá? 40 minutos a 1 hora de um treino leve, ele já é essencial. Mais que 1 hora, eu já não gosto muito, tá? Porque a gente vai bater num teto onde a carga fisiológica, ou seja, tu vai começar também a gastar um pouco mais das tuas reservas de carboidrato quando passa de 1 hora. Tu vai ter uma carga neural muito maior, porque também se torna bem mais cansativo os treinos acima de 1 hora, e isso somado ao longo das semanas acaba prejudicando, e tu vai ter uma carga muscular também maior, porque quando a gente passa de 1 hora, a gente tem mais danos musculares no corpo. Então, as rodagens leves que você vai fazer, elas têm que ficar ali entre 25 minutos a 1 hora de duração. Não gosto de trabalhar mais que isso. Quando bater o teto da 1 hora dos seus treinos, algum treino específico para quem está treinando para maratona ou para provas mais curtas, às vezes com intervalo passivo, pode dar mais de 1 hora, mas normalmente fica em torno disso. Começou a bater 1 hora, tu tem 2 caminhos. O primeiro deles é treinar mais uma vez na semana, então se você estava com 3, chegou em 1 hora, 3 treinos na semana, 2 treinos na semana, mais o longo, aumentou um dia de treino. Começa progressivamente com esses 25 minutos, 30, 35, 40, chegou em 1 hora, ao longo de, sei lá, 3, 4, 5 meses. Aumenta mais um dia de treino. Começa a mesma progressão, 25, 30, 35, 40 minutos a cada 2, 3 semanas, aumentando 5 minutinhos. Bateu o teto, 5 vezes na semana. Vai para mais uma, 6 vezes na semana, e assim vai progredindo. Quando bateu 6 vezes na semana, eu sempre gosto de ter um dia de descanso, que eu considero. Perceba que eu já saí de um cenário onde é que o corredor ele está iniciando, então iniciou lá com 3 vezes na semana, aí vai depender muito da ambição como corredor, né? Tem corredores que vão só conseguir encaixar 3 dias na semana na sua rotina, tem corredores que vão conseguir encaixar 4, 5, enfim. Mas eu gosto de treinar no máximo 6 vezes na semana e ter um dia totalmente off. Bateu os 6 dias na semana com 1 hora de duração entre eles, o que acontece? A gente precisa quebrar esse treino de 1 hora. Então, ao invés de fazer 1 hora, eu vou fazer um treino de 40 minutos pela manhã e 30 minutos à tarde. É por isso que os corredores profissionais treinam 2 vezes ao dia. Não seria mais fácil eles treinarem, ao invés de fazer 10 km de manhã e 10 km de tarde, eles fazerem 20 km direto? Porque economizar mais tempo, eles só iam precisar tomar um banho, não ia precisar trocar tanto de roupa e fica mais fácil de encaixar na rotina? A princípio parece lógico, mas uma carga de 20 km ela tem um impacto diferente do que 2 de 10. Porque essa de 20 vai causar todos aqueles efeitos que eu já falei. Vai te gastar mais glicogênio muscular, tu vai ficar mais cansado, teus músculos e teus tendões vão sofrer mais, a tua carga neural vai ser maior também, porque teu músculo vai ficar mais cansado e aí vai ficar mais difícil de progredir. Já se você pegar e fizer 2 de 10, você tem o mesmo volume semanal, você consegue fazer cada uma dessas corridas mais descansado, prestar mais atenção na sua técnica, ter mais foco naquele momento, você não depleta tanto o seu organismo, ou seja, tu consegue recuperar mais rápido aquele glicogênio, você consegue ter uma carga muscular menor, porque não vai precisar passar uma grande quantidade de tempo correndo, vai ser menorzinha ali, então tu consegue recuperar mais rápido e isso dá mais qualidade nos treinos subsequentes. Então, é por isso que os corredores dobram os treinos. E aí tu começa da mesma forma, 40 minutos e 25 de tarde, deu 1 hora e 5, aumentei um pouquinho mais. E aí tu vai progredindo fazendo isso nas outras sessões, também até da mesma forma que eu expliquei. Basicamente, essas são as 3 regras principais sobre aumento de volume, tá? Que tu sempre precisa seguir. Teu corpo se adaptar àquela nova carga, e para isso tem que ir vendo o feeling dele, se tá doendo, se não tá, como é que tá o nível de cansaço. Sempre aumentar esse volume somente com baixa intensidade para que tu seja constante e gradual nas semanas, porque também não adianta nada você fazer uma semana 60 km e na outra semana 35, tá? É melhor que você faça várias semanas de 45, 45, 45, 45, 45, 47, 45, 48, 46, 50 e vá progredindo isso ao longo do tempo que tem esses picos, porque isso é pior para o seu corpo, porque ele do nada dá um pico muito grande, ele gera um cansaço, aí na outra tu não corre quase nada e depois tu volta e isso, a chance de ter lesão é muito maior porque ele não tem essa consistência de carga. Então essa consistência de carga é algo muito benéfico para o corpo e se tu manter isso é mais fácil de ter evolução, tá? Então essa regra número 2 também, aumenta sempre o volume sem mexer na intensidade e aí essas formas que você tem aqui de aumentar o volume. E aí nós temos a regra 4, que também é muito importante, que ela é basicamente a seguinte: cuidado com o extra.
o extra treino é algo muito importante também de ter um cuidado, que é sinais de alerta nos treinos, rigidez, dores, perda de ritmo. Se quando tu tá nesse processo de aumentar o volume, tirando ali as primeiras 2 semanas que talvez sinta um pouco mais, mas tu começou a sentir, putz, minha perna tá ficando mais travada na hora de eu ir treinar. Tô sentindo dores que antes eu não sentia. O ritmo que antes para mim era tranquilo de fazer, não tá mais tanto tranquilo, porque tu tá sempre com uma fadiga constante. É um sinal de alerta. Reduz o teu volume, deixa o corpo descansar para tu poder voltar a dar qualidade. Eu tava sentindo isso. Essa semana, por exemplo, que eu estou gravando este vídeo e que ele tá indo ao ar, eu tô numa semana um pouco mais leve, porque eu vinha de várias semanas marretando o corpo ali, colocando, para quem não sabe, eu tô numa meta de correr uma meia maratona sub 1h15, então eu tava gerando cansaço, os treinos já não estavam respondendo mais tão bem. Essa semana eu vou fazer uma semana um pouco mais leve, deixar o corpo dar um respiro para depois voltar a colocar intensidade. Então é natural a gente fazer isso e muitas vezes a gente tem que perceber esses sinais que o nosso corpo dá de que, opa, estamos passando do nosso limite atual. Sempre é possível aumentar a nossa quantidade de treinos na semana, mas nós temos que respeitar esse limite e, como eu disse, se nós pararmos, a gente deixa de evoluir. Então diminui um pouco o ritmo que fica melhor. Ajustes de sono também. Pensa, sempre quando você aumenta a quantidade de dias que você treina na semana ou que você aumenta a duração dos seus treinos, você está colocando uma carga a mais no seu corpo. Principalmente quando você aumenta o dia, né? Os dias de treino. Então, de 3 você passou para treinar 4, passou para treinar 5 dias. O que acontece? Você também vai precisar de um tempo maior de descanso. Porque se antes tu conseguia dormir tuas 6 horas, 6 horinhas e meia, e para sustentar os 3 treinos de corrida mais 2 treinos de fortalecimento, se você botar 5 treinos de corrida mais 2 de fortalecimento, talvez essas mesmas 6 horas, 6 horas e meia aí, não dê conta de recuperar o seu corpo. Porque o que antes? Você tinha a carga da corrida na terça, quinta e sábado, tá? Beleza, agora tu tem segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Ou seja, na segunda-feira, que antes tu descansava, tu tem corrida agora. Aí tu chega na terça, já com uma fadiga residual. Dá uma folguinha na quarta, que tu já teria essa folga normal. Na quinta tu tem treino. Só que na sexta que tu descansaria, tu tem outro treino. E aí no sábado tu tem um outro treino. Então tua quantidade de descanso vai precisar ser maior. Então se você deseja aumentar o seu volume de treino na corrida, você também vai precisar dar cada vez mais atenção para o sono e para a alimentação. Porque se eu estou treinando mais, eu estou gastando mais energia. Se eu estou gastando mais energia, eu preciso repor essa energia. Porque senão eu vou entrando num estado de depressão de energia, de glicogênio, e vou ficando com um desempenho pior. Porque eu não vou ter forças para treinar. E essa força pode ser, às vezes, sinal de alerta do corpo, ou pode ser simplesmente que você está sem energia para conseguir treinar. Então preste atenção nisso. Tanto o sono quanto a alimentação. E a alimentação é aquilo, sempre preze por comida de verdade. Se estiver comendo bons alimentos, comida de verdade, tu vai estar nutrindo o teu corpo, se estiver nas quantidades adequadas. Mais 2 pontos que são bem interessantes, tá? Rotina e estresse. Então, é muito comum, eu sempre tenho esse pensamento, né? Eu, para quem não sabe, como eu falei, eu sou treinador, oriento aí alguns alunos, né, mais de 100 alunos estão sobre a minha tutela para melhorarem na corrida e todos conseguem ter ótimos resultados. Só que eu muitas vezes também quero conseguir resultado na corrida. E às vezes eu penso, cara, eu podia aumentar mais um turno de treino na corrida. Só que ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso, tá, mas é que eu sempre penso isso quando tá uma semana tranquila, né? Quando tipo assim, putz, todas as coisas estão encaixadas, não surgiu nenhum imprevisto. Só que acontecem muitos imprevistos na vida. E aí eu penso, essa semana eu podia fazer mais um dia de treino. Só que aí na outra semana, nas próximas 3 semanas, acontecem coisas que eu não conseguiria treinar. E aí eu ia me sentir mal por não conseguir manter aquele treino extra na rotina. Por isso que também tem que sempre avaliar como é que é a minha rotina e como é que está o meu nível de estresse. Porque eu colocar mais um treino na minha semana vai gerar um estresse. Esse estresse físico e mental também. Então eu preciso estar com isso ajustado. Beleza? Então preste atenção na sua rotina, vê se é o momento de colocar. Você está conseguindo dormir bem, está conseguindo se alimentar bem, tua rotina tem uma previsibilidade, tem bastante espaço na agenda para adicionar mais um treino? Ótimo, faça isso. Se não, dá uma segurada, tenta fazer aquela estratégia de aumentar o volume do treino dentro dos próprios treinos que tu já faz, que muitas vezes é melhor, tá? E o último, mas não menos importante, é que o seu fortalecimento precisa estar em dia. Tu não vai ter como sustentar um alto volume de treinamento ali com 50, 60, 70 km na semana se você não faz fortalecimento, porque o fortalecimento é a base para você conseguir correr
mais rápido, sustentar ritmos melhores, beleza? Então, faça esse fortalecimento pelo menos 2 vezes na semana. Espero que esse vídeo tenha conseguido responder todas as dúvidas sobre qual o momento e como aumentar o volume na corrida. Se ficou qualquer dúvida, também deixa no campo dos comentários. E no mais, eu quero te lembrar que tu pode se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E se tu chegou até aqui, esse vídeo foi bom para você, deixa o like que vai me ajudar muito. No mais, a gente se vê numa próxima. Lembra sempre, o que baixa a pace é o treino, e no meu caso aqui, o café. E valeu!